Dando continuidade aos exercícios de geometria espacial, nós temos aqui a questão de número 27. Vamos dar uma olhada? Diz, um prisma reto de altura igual a 9 raiz de 2 centímetros tem como base um triângulo. Então, é um prisma triangular. Sabendo que dois dos lados desse triângulo medem 3 centímetros e 4 centímetros. Lembra, a unidade é a mesma, centímetro, centímetro. E que o ângulo formado por esses lados mede 45 graus. Determine o volume do prisma. Então, vamos dar uma olhada na figura. Olha aqui a figura. Uma maravilha. Eu tenho um prisma triangular, lados 3 e 4, e o ângulo formado entre ele de 45 e a altura 9 raiz de 2. Eu quero o volume. Simplesmente o volume é a área da base vezes a sua altura. Mas como é que eu determino a área de um triângulo quando eu tenho um ângulo? Vamos lembrar? Então, você tem aqui um triângulo. Aqui, vou imaginar que o ângulo seja θ. Aqui seja A, seja B. Então, a área é o produto dos lados, A vezes B, vezes o seno do ângulo, dividido por 2. A gente diz, é a metade do produto dos lados, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, agora ficou fácil. Então, a área da base vai ser o produto dos lados, 3 vezes 4, vezes o seno do ângulo, que é o seno de 45 graus, dividido por 2. Simplificando um pouco, então eu tenho que a área da base é igual a 6 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Simplificando mais um pouco, aqui passa a ser 3. Então, a área da base é igual a 3 raiz de 2. Então, o volume é a área da base, que é 3 raiz de 2, vezes a altura, que é 9 raiz de 2. Então, o volume vai dar 3 vezes 9, 27, vezes raiz de 2, que dá 2. Então, o volume é igual a 54. A unidade é centímetro. Então, a unidade de volume passa a ser 54 centímetros cúbicos. 54 centímetros cúbicos. Resposta correta está no item B de bola. A próxima. Nessa próxima questão, diz assim: uma editora pretende despachar um lote de livros agrupados em 100 pacotes. São 100 pacotes de 20 por 20 e por 30. 20 por 20 por 30. A transportadora acondicionará esses pacotes em caixas com formato de blocos retangulares 40 por 40 por 60. A quantidade mínima necessária de caixa para esse envio são 100 pacotes. Então, veja o que nós temos, certo? Então, veja o que nós temos. Primeiro, nós temos a locadora, certo? A locadora vai condicionar, ela vai condicionar. É como se eu botasse caixotes, pronto. Ela vai condicionar em caixotes. Pronto. Vai guardar os livros, certo? Então, ela vai guardar os livros em caixotes. A locadora, ela vai... A locadora... ela vai montar caixotes. Deixa a gente entender melhor. Então, os caixotes da locadora são caixotes menores, certo?
caixotes menores. As medidas dos caixotes da locadora são, ó, 20 por 20, ó, 20 por 20 por 30. E lembrando que isso aqui é 40, certo? Por 40 por 60. 40 por 40 por 60. Ele vai jogar, são 100 pacotes desse. Vamos observar quantos pacotes cabem nessa da locadora. Se nós observarmos, meus amigos, nós temos aqui, ó. Se nós observarmos, o que nós temos aqui? Ó. Se nós observarmos, vamos ver aqui a surpresa que nós vamos ter. Se nós observarmos, vamos ver a surpresa que nós vamos verificar aqui. Ok? Então vamos observar. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos observar. Se você olhar com muita atenção, as medidas, o que nós temos aqui? Nós temos, ó, cada pacotezinho aqui vai ficar, ó, 20 aqui, 20 aqui, ó, 20 aqui, 20 aqui, 30 aqui, 30 aqui, ó, 30, 30 e 20 e 20. Deixa eu desenhar mais uma aqui, ó. Se você observar, olha aqui, olha o que nós temos. Se você observar, aqui é um pacote. Ó, esse aqui, certo? Deixa eu só chamar a atenção com uma linha escura. Ó, esse pacote aqui, ó, vou deixar bem. Ó, nós temos aqui, ó, um pacote. Ó, tá aqui um pacote. Então, esse pacote, ó, ele tá aqui. Observem que temos esse pacote da frente, esse. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aqui dentro, você bota 8 pacotes. Ora, meu amigo, cada um pacote da transportadora, você coloca 8 pacotes dos seus. Então, se eu pegar 100 dividido por 8, certo? Ó, 2, 4, 6, 8. Se eu pegar, esse aqui vai dar 12,5. Então, 12,5. Então, implica 12 caixas e meia caixa que vai ocupar. Então, na realidade, a transportadora tem que ter, no mínimo, 13 caixas. No mínimo, ela tem que ter 13 caixas. Então, o item correto é C de casa. Lembre, ninguém fez conta. Ah, Pacífico, eu poderia ter feito volume? Ah, também poderia. Você calculava esse volume aqui, calculava esse, então pegava esse, dividia por esse. Então, só para mostrar a você que o volume seria 40 vezes 40 vezes 60, dividido por quem? Por 20 vezes 20 vezes 30. Simplificando um pouco, aqui dá 2, aqui dá 2, aqui dá 2. Então, na realidade, são 8
pacotes. Então, foi isso que nós concluímos na questão. Certo, meu amigo? Você pode fazer por interpretação da figura ou pode fazer por volume. A questão 29 diz assim: a figura abaixo, construída em papelão plano, com área igual a 33 metros quadrados. É formado por um quadrado, que é esse aqui, ó, formado por esse quadrado. Ele é formado, olha lá. Ele diz que ele é formado por esse quadrado de lado x, ó, formado por um quadrado de lado x, certo? Ó, formado um quadrado cuja medida é x metros, e por 4 retângulos cujo lado medido 2 por x. 4 retângulos, então os retângulos estão aqui, ó. 4 retângulos, então tá aqui. Um retângulo, ó, aqui um. Tá aqui o outro retângulo. São 4 retângulos. 2, 3 e 4 retângulos. As medidas de cada retângulo são, essa medida é x, ó, essa medida é x e essa medida é 2. Então, cada retângulo tem medida 2 por x. Ó. A caixa paralelepípeda é obtida na linha espontilhada, limitada no seu interior, limite exterior o volume. Então, quem é o volume da caixa? Se eu fechar a caixa. O que é fechar a caixa? É transformá-la, olha lá, nós vamos fechar a caixa. Então, vamos transformar ela assim. Então, vamos fechar. Pronto. Vamos fechar a caixa. Pronto. Está aí a caixa. Lembre, quais são as medidas da caixa? É x por 2 de altura. Então, o volume é o produto de suas dimensões. Tá certo? Então, o volume é o produto de suas dimensões. Então, quem é o volume? X vezes 2. Então, eu devo me preocupar, o volume é 2x ao quadrado. A informação que eu tenho que a figura abaixo construída, essa figura, tá certo? Ela tem com área igual a 33 metros quadrados. Então, eu tenho que calcular essa área. 33 metros quadrados é a área. Então, vamos lá. Essa é a área do quadrado. Então, isso aqui é x ao quadrado. Essa é a área do retângulo, que é base vezes a altura, que é 2x. Então, isso aqui é 2x, isso aqui é 2x, isso aqui é 2x. Então, a nossa área, presta atenção, a nossa área vai ser, ó, x ao quadrado, mais, ó, o que nós temos aqui? Nós temos 4 vezes 2x. Essa área, ele diz que é igual a 33. Então, essa área é igual a 33. Nos leva à equação x ao quadrado, a equação da área, x ao quadrado, mais 8x, não era 4 vezes 2x? Então, 8x é igual a 33. Senhores, eu quero determinar o valor de x para calcular o volume. Trata-se de uma equação de segundo grau completa. X ao quadrado mais 8x menos 33, isso é igual a 0. Equação de segundo grau completa, nós vamos para o delta, que é b ao quadrado menos 4a, que é 1, vezes c, que é menos 33.
Então, nosso delta é 64 mais, porque menos com menos dá mais, 33. Se eu multiplicar por 4, nos leva a 132. Então, o nosso delta vai ser 132 mais 64, nos leva a 196. 196. Se extrairmos a raiz de 196, que é a raiz do delta, tá certo? A raiz de 196 é igual a 14. Então, o nosso x será menos b, então fica menos 8, mais ou menos raiz de delta, que é 14, dividido por 2a, que é 1. Só nos interessa que, como x é medida, só nos interessa o positivo, tá certo? O resultado positivo. Então, eu só vou ficar com menos 8 mais 14, dividido por 2. Nos leva a 6 sobre 2. Então, o meu x é igual a 3. Então, 3 é o que me interessa. Ele quer, então pronto, interessa o x. Eu quero o volume. Ora, o volume é 2 vezes x à terceira. Então, o volume vai ser 2 vezes x à terceira. Então, x ao quadrado. Então, é 3, x, que é 3 ao quadrado. Então, o volume vai dar 2 vezes 9. Então, o volume é igual a 18. A unidade medida é metros. Então, o volume é metros cúbicos. Então, o nosso volume é metros cúbicos. Simples, questão interessante, mas que tenham cuidado na coletânea dos dados. Então, resposta, tá certo? A nossa resposta é o item A de alegria, certo? O item A de alegria. Então, resposta correta. Ele pediu para determinar o volume, então 18. O que nós temos aqui, amigos? Nós temos assim. A figura abaixo representa um cubo de aresta 1. Então, eu vou pegando os dados. Representa um cubo de aresta 1. Uma formiga caminha sobre a superfície do cubo, saindo do ponto A. Então, a formiga está aqui. Ela está no ponto A. Aqui é a formiga no ponto A. Saindo do ponto A e chegando ao ponto B. Então, ela vai para o ponto B. Então, a formiga, ela vai para o ponto B. De tal forma que o caminho percorrido seja mínimo. Determine em metros a distância percorrida pela formiga. Então, beleza. Como a unidade está em metro, então, beleza. Então, o que eu quero saber? Numa figura espacial, certo? Quando ele fala distância mínima, você planifique para ver o que vai acontecer. Porque a primeira ideia do aluno é ir para cá e depois ir para o ponto B, no espaço. Isso não é uma boa. Então, vamos planificar. Vou pegar, vamos planificar esse cubo. Então, vai me interessar. Então, eu vou planificar esse cubo. Então, deixa eu melhorar um pouquinho. Então, eu vou planificar. Então, eu vou imaginar que aqui eu tenho o ponto A e aqui está o ponto B. Lembre, se você olhar para o cubo, eu só planifiquei, só peguei essas duas faces. Eu planifiquei. Então, está aqui o A e o B. Então, eu tenho aqui, 1 e 1. Tudo isso aqui, cubo 1. Se eu quero o caminho percorrido, tá certo? O caminho percorrido, certo? Pela nossa formiga, é do A
até o B. Então, é esse aqui que ele quer. Ele quer essa menor distância, quando eu percorro em quem? Em linha reta. Se você observar com mais atenção, o que que nós temos aqui nessa figura? Nós temos um triângulo retângulo. Então, essa é a distância que o nosso amigo está pedindo. Então, essa distância, na realidade, vai ser o quê? Ó, por Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, que no caso é D, é igual, o lado, esse lado é 2, mais esse lado é 1. Certo? Então, fica 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, Pitágoras. Então, a distância percorrida pela formiga ao quadrado vai ser 4 mais 1. Se nós somarmos, só me interessa o valor positivo, então a distância vai ser raiz de 5. A unidade usada é metros. Então, a distância percorrida pela formiga é raiz de 5 metros. Planificou, certo? Então, raiz de 5 metros. O item correto é o item E. Pronto. Porque, na realidade, meu amigo, olha aqui, se eu tivesse imaginado que ela seria, passasse pelo ponto C, depois para B, né? Ó, vai para C, depois para B. Onde é que estaria o C? O C estaria aqui. Então, o que é que a formiga ia fazer? Ela ia fazer esse caminho, olha aqui, e depois esse. Olha o que é que ele ia andar. Ela ia andar a diagonal desse cubo, diagonal desse quadrado, que é raiz de 2, mais 1. Então, daria 1 mais raiz de 2. Tá certo? Então, seria a menor distância quando eu vou em linha reta. Temos agora uma figura bem interessante. A aresta de um cubo maciço de madeira mede x centímetros. Então, lembra, a medida mede x centímetros. Certo? É construída a partir com duas faces. Um sólido com duas faces opostas em forma de F, tá certo aqui a figura, em forma de F, é construída a partir do cubo. E a medida de suas arestas são tais que, ó, ele pegou o seguinte, esse lado do cubo ele dividiu, tá certo, em 4 partes. Então, implica que o C é x sobre 4. Ele pegou esse lado aqui, dividiu em 5 partes. Então, B é x sobre 5. E dividiu essa parte superior em 3 lados. Então, o D é x sobre 3. Ele quer que eu determine, certo? Então, ele quer o volume do sólido, tá certo? Em centímetro cúbico. Lembra, o volume do sólido, quer dizer, o volume do F. Ora, meu amigo, o que que eu tenho que fazer? Simplesmente dividir essa figura em sólidos conhecidos. Então, o que que eu preciso? Ó, lembrando que a altura desse sólido é x. Porque trata-se de quem? Trata-se do cubo. Então, nós vamos agora dividir em partes. Então, ó, primeiro, vamos calcular essa área aqui. Essa área. Depois, nós vamos calcular essa outra área aqui. E depois calcular essa outra área aqui. Então, nós vamos calcular essas 3 áreas. E fazer o quê? Multiplicar por x, que é a altura. Então, eu vou calcular essa frente, que é a frente do F. Então, eu vou calcular a área, que é a frente do F. Nós vamos calcular essa área, que é a frente do F. E multiplicar por quem? Para a sua profundidade, que é x. Então, eu tenho. Então, vamos lá. A área de amarelo. O que que nós temos
Então, a área de amarelo. Então, veja aqui. Eu tenho a base, que é C, então é o volume que eu vou calcular. Então, a base C, vezes a altura, que é 4B. Pronto. Mais essa areazinha aqui tem base, ó, é um retângulo, C vezes B. C vezes B. Mais essa área de verde. Olha aqui as medidas lá em cima. 2D vezes B. Então, B vezes 2D. Lembre, isso aqui é a área da base, vezes a altura, que é quem? Que é X. Então, a área da base, repetindo, a área dessa base, C vezes 4B. A área desse retângulo, C vezes B. Base, 2D, altura, B. Então, o que nós temos aqui? Vamos substituir. Então, o volume é igual. Aqui, 4BC mais BC, então fica 5BC. Porque aqui tem 4BC, aqui BC. Mais 2BD, mais 2BD. Vezes X. Agora vamos substituir. Então fica 5. Quem é B? B é X sobre 5. Então X sobre 5. Vezes C. Quem é C? X sobre 4. X sobre 4. Mais 2B, que é X sobre 5. Vezes, vezes D, que é X sobre 3. Então, nós temos, o que nós podemos nos livrar aqui? Nós podemos cancelar esse 5, lembre, nós podemos aqui, não tem ninguém para cancelar. Lembre, como é volume, eu tenho que multiplicar isso aqui por X. Aí vamos ficar com X ao quadrado sobre, então, X ao quadrado sobre 4, né? Então, nós ficamos aqui com X ao quadrado sobre 4. Vamos ver aqui o que eu tenho. X ao quadrado sobre 4. Mais, 2x ao quadrado sobre 15. 2x ao quadrado sobre 15. Vezes x. Então, nós temos x ao quadrado sobre 4. Né? O volume é x ao quadrado sobre 4. Mais, né? X ao quadrado sobre 4. Mais 2x ao quadrado sobre 15. 2x ao quadrado sobre 15. Isso que multiplica x. Reduzindo ao mesmo denominador comum. Então, o mínimo é 60. Então, eu tenho 60 por 4 dá 15. X ao quadrado. Mais 60 por 15 dá 4. Vezes 2, 8x ao quadrado, vezes x. Então, o volume vai dar 23x ao quadrado sobre 60 vezes x. Então, eu vou ter 23 sobre 60 x à terceira. Então, o nosso volume foi nada mais, nada menos do que isso aqui. Beleza. 20 sobre, 20x à terceira sobre 60. 20x à terceira, 23x à terceira sobre 60. O item correto está no item A de alegria. 23x à terceira sobre 60. Meu amigo, exercitar. É repetir a questão. Vamos para a próxima aula.